Má notícia para o Corinthians, a justiça rejeitou a proposta de quitação alvinegra. Só para você entender toda essa história. O Corinthians fez uma proposta de quitação dentro do regime centralizado de execuções, mas o juiz Guilherme Cavalcante, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, rejeitou a solução sugerida pelo clube. Ainda assim, importante contar que ele decidiu prorrogar por mais 60 dias a suspensão das cobranças contra o Timão. O Corinthians havia sugerido que suas dívidas ao longo dos 10 anos fossem pagas a partir de um repasse de apenas 4% das receitas. O juiz entende que o valor é insuficiente e ele acha que esse valor deveria começar em 20% do faturamento destinado aos credores. O Corinthians vai ter um período para buscar uma alternativa. A notícia não é boa, até porque o Corinthians se vê hoje próximo dos 3 bilhões de reais de dívida. Apenas com juros da dívida, o Corinthians tem um acréscimo de 400 milhões de reais por ano. Isso significa que a cada dia, somente por causa dos juros da dívida, a dívida corintiana cresce em 1 milhão de reais. O que você pensa sobre a situação alvinegra? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians já criou uma lista de dispensas de atletas para a próxima temporada. Há necessidade urgente de redução de custos. Dessa maneira, o presidente Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão trabalhando numa relação de atletas que não ficam. Já dá para dizer que Romero, Charles, Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes e Thales Magno não permanecem para a próxima temporada. Jogadores caros que somados custam cerca de 3 milhões e meio de reais mensais. Dessa maneira, o Corinthians consegue baixar em mais de 20% a sua folha salarial, garantindo a possibilidade de reforços para o próximo ano e, ao mesmo tempo, entregando algo que o presidente Osmar Stabile tem cobrado, que é baixar custos. Romero tem contrato somente até dezembro e já é carta fora do baralho há algum tempo. Charles pode ser emprestado ou vendido, situação parecida de Félix Torres, que só não saiu ainda por falta de propostas. O Kaká foi comprado do futebol japonês, negócio extremamente caro que se transformou em processo, não faz parte dos planos e agora aguarda-se por ofertas para ele. Héctor Hernandes perdeu espaço no Corinthians e certamente vai acabar sendo negociado. Para completar, Thales Magno pertence ao New York City, está emprestado até o fim da temporada e será devolvido ao time americano. O Maicon faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, embora as tratativas com o Shakhtar sejam complicadas. O Timão deve 1 milhão de euros à equipe ucraniana e pretende mantê-lo por empréstimo, mas vai depender dessa negociação com o time da Ucrânia. Sobre Angeleri, esse lateral interessa, tem contrato somente até dezembro e as conversas entre Corinthians e Angeleri para a extensão desse vínculo estão em fase adiantada. Desses nomes que eu citei que não ficam, você gostaria que alguém permanecesse no Corinthians? E sobre reforços, tem algum jogador que você acha que caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a dificuldade na prorrogação do contrato de Fabrício Angeleri. Lateral esquerdo argentino contratado nesse ano depois de rescindir seu contrato com o Getafe. Os dirigentes do Corinthians imaginavam uma extensão de vínculo de forma tranquila, mas o Angeleri quer um aumento salarial para ficar. E a justificativa é de que quando ele é contratado, o Augusto Melo pede para que ele aceite uma redução nos seus vencimentos nesse primeiro ano, com a promessa de que com a renovação de contrato ele teria sim um salário mais compatível à sua realidade no futebol espanhol. O problema é que o Augusto Melo já foi embora e o novo presidente, o Osmar Stabile, não tem grana para novos investimentos, pelo contrário. Há necessidade de redução drástica dos investimentos para o próximo ano. O Corinthians pretende diminuir sua folha salarial até para que consiga respeitar o fair play financeiro que passa a valer no próximo ano. Diante desse cenário, há um impasse e a renovação de contrato pode acabar não acontecendo para desespero de Dorival Júnior, que não vê no Angeleri um grande craque, mas é um cara que pode fazer a lateral esquerda, pode atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e diante da possibilidade de o Corinthians não ter reforços na próxima janela por conta do fair play financeiro,
a permanência do Angeleri seria uma aquisição importante. Só para explicar em relação ao fair play financeiro. O Corinthians tem duas punições da FIFA contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Enquanto não pagar os 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e os 44 milhões de reais ao Matias Rojas por conta de uma dívida da era Augusto Melo, o Timão está impedido de registrar novos atletas. Saideira sobre o Timão: nessa terça-feira o Corinthians dispensou Claudinei Musa, gerente da base do clube, além de outros 3 funcionários, entre eles o preparador de goleiros do time sub-20, o Renato Barros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta. O fato de ganhar 720 mil reais por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física, tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. O Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão: as investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais. Um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar. E Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. Aqui nos quadrinhos tem a manchete do sumiço de 5 milhões de reais. Você clica e já fica por dentro de tudo que está rolando. Só não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal. Existe a possibilidade de o Corinthians ficar de fora da Copa São Paulo de Juniores de 2026? Logo, o Corinthians, o maior campeão do torneio, com 11 taças. E a resposta é sim. A Federação Paulista de Futebol tem tentado contornar os problemas entre clubes para permitir que o Timão faça parte do torneio. Mas, nesse momento, ainda não há uma definição. E a treta começa em janeiro desse ano, quando o Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro. Tudo porque o Timão contratou Pedro Morelli, de 15 anos de idade, que pertencia ao Palmeiras. Esse movimento fora de um combinado entre os clubes resultou na expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. A partir daí, uma série de guerras foram construídas especialmente entre Corinthians e Palmeiras. O caso mais emblemático foi a Copa Votorantim, que é um torneio para a categoria sub-15 dos mais importantes. O Corinthians... Os clubes participantes dessa Copa Votorantim exigiram que o Corinthians fosse excluído do torneio. Acontece que o organizador do torneio é torcedor fanático do Corinthians. E ele não gostou da forma como foi exigida a expulsão do clube. E mais, como esse comunicado foi feito muito próximo da realização do torneio, o dono da Copa Votorantim disse: não vou abrir mão do Corinthians, se vocês quiserem, vocês saiam. E foi o que aconteceu, 12 times acabaram por abrir mão da participação na Copa Votorantim, que precisou enxertar clubes bem pequenos do interior de São Paulo, mudando radicalmente o contexto e o tamanho desse torneio na edição de 2025. A Federação Paulista tem trabalhado demais
para aparar as arestas, ainda que o Corinthians não volte ao movimento de clubes formadores por agora, para que o Timão possa participar do torneio. Mas não dá para cravar que o Timão estará na competição. Antes de gravar o vídeo, consultei o Nenê do Posto, que é o diretor da base do Corinthians. E ele entende que a chance de o Corinthians ficar fora da Copa São Paulo hoje é zero. Até por conta de toda a vontade do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, em contar com a presença do Timão. Mas, enquanto não for oficializada a tabela do campeonato, não dá para cravar Timão na Copa São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.